Olá pessoal, seja bem-vindo à segunda aula. E nessa aula a gente vai mostrar um pouco mais das noções musicais acerca do violão, que a gente já aprendeu um pouquinho da base dele, principalmente dos seus componentes e de como segurar realmente o básico do violão na primeira aula. Se você não viu, só abrir o canal, primeiro vídeo. Aí, basicamente é isso e vamos seguindo. E pra gente falar sobre música, a gente não tem como dispensar as notas musicais, que é o básico da música. Inclusive que muitas vezes é nos ensinado durante a escola, nos anos iniciais, com músicas, alguma forma de brincadeira. E basicamente são as 7 principais, que são a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então essas são as 7 principais notas que nós temos e que geralmente é nos ensinado. Aí, além dessa noção dessas 7 notas, é importante entender como comunicar essas 7 notas. E tem muitas formas de se comunicar. A comunicação é muito ampla em todos os sentidos, não só na música. Inclusive, por exemplo, se a gente está num show, ou nem no show, mas em algum lugar que faça assim, muito barulho, nós somos impedidos de se comunicar verbalmente. Porque querendo ou não, mesmo que possa não ser impedido, mas há um nível maior de dificuldade nesse tipo de comunicação quando estamos nesse tipo de ambiente. E é uma alternativa utilizar os meios não verbais, como as mãos, por exemplo. Então, em muitos shows você vai encontrar os cantores ou o pessoal, principalmente dos instrumentos, tentando se comunicar entre eles, usando gestos com as mãos, fazendo um V, fazendo uma mão assim, às vezes uma mão assim, às vezes para baixo. Então isso é para comunicar o que? Geralmente é o tom da música, e o tom não é uma nota, é um acorde, mas a gente também usa um pouco das noções das notas para simbolizar o tom, porque geralmente ele pode ser maior, pode ser menor. Então a gente vai ter, por exemplo, se a gente quer representar um dó, a gente usa um dedo só para cima. Esse é um dó maior. A gente vai ver a diferença entre maior e menor nos acordes mais para frente, futuramente, mas esse é um dó maior, esse é um dó menor. Então a gente quer representar um fá, dó, ré, mi, fá, fá maior, fá menor. Então toda essa representação é só um exemplo. Você pode se aperfeiçoar pesquisando em qualquer imagem do Google, tipo, como representar as notas através das mãos, como representar um tom através das mãos. Vai ter muitos símbolos, às vezes mais símbolos do que até eu mesmo conheço. Tem gente que usa, por exemplo, o Lá e o Si. Tem gente que usa assim o Lá e assim o Si, porque Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Com o Sol já acabou a mão. Então eu poderia usar outra? Poderia, mas é justamente para facilitar que a gente tenta usar só uma mão. Então tem gente que usa o Lá assim e o Si assim. E tem gente que faz o oposto, usa o Lá assim e o Si assim. E tá tudo certo. E o importante é que as duas pessoas ou o grupo que está se comunicando entenda esse sinal. Então, basicamente é essa a forma de se comunicar, mas aqui eu quero trazer a forma de comunicar entre cifras. Por exemplo, você vai ver na maioria das cifras, quando a gente pegar esse entendimento, a gente vai ter que usar um pouco de cifras, partituras, e a gente vai entender que é uma convenção já utilizar uma determinada linguagem nessas cifras, porque o que acontece? A gente vai trabalhar com acordes. A gente ainda não viu essa noção de acordes, mas adiantando, tem acordes que tem um nome muito grande, porque assim, vocês concordam que deixar por extenso ia ficar uma coisa complexa de se entender. A gente tá aqui vendo a letra e ao mesmo tempo acompanhando os acordes, que é assim a noção da cifra. A gente tem a letra da música, tananã, 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 e em cima temos os acordes que a gente vai ter que fazer no violão para acompanhar essa música, no violão, no teclado ou qualquer outro instrumento. E os acordes, por exemplo, só da gente escrever por extenso, ainda vai ter, por exemplo, Dó, aí tem que escrever D, O, acento no O. Ré, R, E, acento no E. São só 2 letras, né? Por exemplo, já chega um Sol, que tem 3 letras. Aí vamos supor, a gente vai ter acordes. Acordes tem Sol menor, aí já vai ter mais letras. Aí tem um Sol menor com a sétima, aí já tem mais letras. E assim por diante, a gente vai ver acordes assim que são bem rebuscados. Para escrever eles por extenso, ia decorrer a linha inteira da frase, por exemplo, da música,
E sendo que na música tem uma troca bem grande, bem rápida, e a gente não vai conseguir acompanhar isso por extenso. Então, numa tentativa de otimizar isso para quem está lendo a cifra, se criam códigos. E um deles que é mais utilizado é o da norma anglo-saxônica. Qual é a norma anglo-saxônica? É a mais conhecida, que é transformar as notas que a gente vê em letras. Então, o Dó, ele vira só C. O Ré, ele vira D. O Mi, ele vira E. Então, assim por diante. O Sol vai virar G, por exemplo. E alguns, assim, pelo que eu já falei dessas 3 notas, já percebeu que há uma sequência. Se não percebeu, tô dizendo agora, tem uma sequência. E realmente é a sequência alfabética. A gente vai ver C, D, E, F, G. Só que ele não vai para H. Ele volta para o A e termina em B. Então, por que isso? Na verdade, a norma anglo-saxônica ela vai começar pelo Lá. Então, mesmo que convencionalmente a gente entenda, começando aqui do Dó, aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, o caminho na anglo-saxônica parte do Lá. A diferença é essa. Então vai ser Lá, Si, aí a gente volta para o começo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Mas vocês entendem que se você arrastasse essa linha um pouquinho para trás, se voltasse 2 casinhas e colocasse essas 2 casinhas ali na frente, ia ficar a mesma coisa. Então, tipo, fica Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, arrasta um pouquinho pro lado, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, como é que vai ficar? O Lá vira A, Si vira B, o Dó vira C, e assim por diante, até o Sol, que é a última letra, que vai ser G. Então, é uma coisa que você vai pegar com o tempo. Claro, se você não tiver essa primeira noção das notas também, é totalmente normal, e você vai entender com o tempo. É coisa que você colocando na mente, você vai pegar a ideia. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É muito simples, todos os vídeos de música vai trabalhar com essas noções, querendo ou não, que a gente precisa, não só de violão. E com a prática você vai utilizar tanto a anglo-saxônica que esse significado de Dó é C, Mi é E, vai ficar na sua cabeça. Então, é basicamente isso, essa parte de entender quais são as notas e sua tradução. E bem, entendido esses conceitos, vamos agora trazer um conceito que é bem simples, mas que impacta em muito na música, que é a questão de ser cíclico. Então, como assim ser cíclico? Se você olhar como a gente está até agora observando, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, você pode estar pensando como uma linha, seja vertical, horizontal, diagonal, seja como for que você está pensando, uma linha. Mas na verdade é um ciclo. Então, vai ter o Dó, vai ter o Ré, vai ter o Mi, vai ter o Fá, vai ter o Sol, vai ter o Lá, vai ter o Si, e depois vai ter o Dó de novo. E assim por sequência, vai ter o Ré de novo, vai ter o Mi de novo, vai ter o Fá de novo, vai ter o Sol, vai ter o Lá. E isso beira o infinito. Por que beira o infinito? Realmente a frequência, eu não sei se ela pode ser negativa, eu não tenho essa informação. Mas por ser positiva, a gente vai ter infinitas frequências, que é o que a nota representa. E a gente pode ir para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Porque claro, quando a gente vai para frente, ela vai ficando mais aguda. E quando vai voltando, ela vai ficando mais grave. E essa é a lógica. Então, tipo, eu tô aqui em Dó, quero que fique mais aguda, vai para Ré. Quer que fique mais aguda, vai para Mi. Ou quer que fique mais grave, volta para Ré. Volta para Dó, volta para Si. E assim a gente vai indo. A gente pode ir para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. E vai ficar como se fosse infinito. Mas por que como se fosse não é infinito? Porque nós temos um limite nosso, auditivo, que até determinada frequência a gente não consegue mais escutar. Então, e inclusive, como curiosidade, tem animais que conseguem escutar frequências que nós não conseguimos escutar. Mas, voltando aqui para uma teoria, esse conceito cíclico impacta em muitas coisas na música. Por exemplo, não existe o tom mais alto, não existe o tom mais baixo. E vai ter pessoas, cantores, músicos, tocadores, que vão falar, coloca no tom mais baixo que tiver, no tom mais baixo que existir. Não existe. Não existe o tom mais baixo que existir. Por quê? Porque você vai tocar com pessoas, imagino eu assim, que se você conseguir ter essa frequência com ensaios, com seja brincadeiras, alguma coisa assim, você vai ter uma frequência, se você conseguir essa graça de ter essa frequência com pessoas diferentes, você vai perceber que tem pessoas que vão contar e vão achar muito alto o Ré, mas para outras Ré vai ser muito baixo e outras Ré vai ser normal. E tá tudo certo, porque vai depender da sua voz. E se essa pessoa quer um tom mais baixo,
ou um tom mais alto, você vai partir de um referencial. Então, Ré tá o quê? Tá alto? Tá baixo? O que é tá alto? O que é que tá baixo? Tá alto? Tá muito agudo? Tô tendo que cantar quase morrendo? Tô tendo que cantar bem gravão? Ou tô cantando normal? Então, é assim que você vai entender. Beleza, essa nota ficou assim, ficou X pra você. A gente precisa o quê? Deixar ela mais aguda ou deixar mais grave? A gente precisa deixar mais alto ou deixar mais baixo? Então, a partir desse referencial, a gente vai, beleza, se Ré tá assim, vamos para frente? Vamos para Mi para tentar deixar mais agudo? Vamos para Dó para tentar deixar mais grave? Ou vamos deixar em Ré? Tá legal? Então, é esse o referencial. E a gente pode ir subindo mais, subindo mais, subindo mais, ou descendo mais, descendo mais, descendo mais. Aí vai depender da pessoa, até que ela fique confortável. E essa é a noção de ser cíclico nas notas musicais. Por último, essa aula já está bem grandinha, então a gente vai tentar encerrar por aqui. Vamos entender uma última noção. Já entendemos muitas coisas aqui, inclusive se quiser voltar, tentar rever, anotar, para tentar fixar mais na mente. Já entendemos as notas, já entendemos que são cíclicas, já entendemos normas de se falar ela, de se comunicar as notas. E agora, por último, vamos colocar mais uma questão. Eu falei no começo do vídeo que aquelas 7 notas são as 7 notas fundamentais, mas não são todas as 7 notas. Quais são as outras notas, então? A elas damos os nomes de acidentes musicais, que são notas que estão em intervalos entre essas notas principais. Que são o quê? Nós temos o Dó e temos o Ré. Entre o Dó e o Ré, temos um espaço, uma lacuna. E essa lacuna é preenchida por uma nota, por um acidente musical, que é o Dó sustenido. Então, o Dó sustenido é uma nota que está entre o Dó e entre o Ré. A gente vai acompanhar utilizando o violão mais para frente, em outra aula, que não seja essa. Mas, por exemplo, esse é o som do Dó. Dó. Esse é o som do Ré. Ré. Então, Dó, Ré, Dó, Ré. Tem uma nota entre elas. Esse é o Dó sustenido. Essa sequência, se vocês perceberem, inclusive tá ficando agudo. Isso é uma percepção musical que vem com o tempo. Mas vai tentando pronunciar isso. Quando a gente tiver aula de violão, eu vou tentar aqui trazer o máximo para a gente conseguir fazer exercícios que incluam essa percepção musical, que a gente consiga entender o som da nota, porque isso é um diferencial grande, muito fora da curva quem consegue entender essas notas, esse ouvido absoluto ou esse ouvido relativo. Então, a ideia é essa, temos notas entre essas notas principais. E quais são as notas principais que vão ter? Então, vai ter Dó, Dó sustenido, Ré. Então, entendemos o quê? Beleza, temos o Dó e temos o Ré. Dó é a mais grave, Ré é a mais aguda. A nota que está entre elas pega a nota mais grave e coloca sustenido na frente. Assim como a anglo-saxônica traz o C para o Dó, o Dó sustenido pode ser representado por C hashtag. Então, o símbolo para sustenido é hashtag. Então, C hashtag, Dó sustenido. Já entendemos mais uma coisa. Se você for para pegar qualquer cifra agora, já tem algumas coisas que você vai conseguir entender, inclusive. Então, temos o Dó sustenido, temos o Ré. Ré e Mi, temos Ré. Ré sustenido, Mi. Então, qual é a nota que está entre Fá e Sol? Fá é a mais grave. Sol. Sol é a mais aguda entre Fá e Sol. Então, Fá e Sol, Fá sustenido. Beleza. Entendido essa sequência, porque como é que a gente vai saber qual é a mais grave e qual é a mais aguda? Seguindo por essa sequência. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos supor que a gente terminasse no Si. E Si e Dó, como é que eu vou saber quem é a mais aguda? Lembra que é um círculo. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, voltou pro Dó. Então, entre Si e Dó, quem é a mais grave? Si, porque ela vem antes do Dó. Então, Si e Dó. Então, quem está entre Si e Dó é o... ninguém. Por que não tem ninguém entre Si e Dó?
são noções musicais. Então, para tentar determinar a frequência, foi mais cômodo, mais tranquilo para o pessoal que criou essa norma não ter sustenidos em alguns espaços, que são quais? Entre o Si e o Dó e entre o Mi e o Fá. Ou seja, não temos um Si sustenido e nem temos um Mi sustenido. E uma forma de se decorar, claro, é todos que terminam em I não tem sustenido. Oxe, como assim? Si termina em I, não tem sustenido. Mi termina em I, MI. Então não tem sustenido. Então, é uma forma de tentar se decorar, mas claro que com o tempo isso vai ficar já marcado na sua cabeça. Então a prática leva à excelência. Aí, Dó sustenido tem, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e por fim não temos esses dois. Ah, mas essas são as normas que temos? Tem uma coisa a mais. Para o violão isso não vai ficar tão notório, mas para instrumentos de sopro você vai conseguir perceber uma diferença. Que é o quê? Sustenido e bemol. Então, qual é a diferença do sustenido e bemol? Primeiro vamos entender o que é bemol. Bemol, ele vai ser também entre as notas. Então, entre o Dó e o Ré, temos o Dó sustenido? Temos. Ele também pode ser chamado de Ré bemol. Certo. Ah, mas eu estou estudando instrumento de sopro e Dó sustenido é diferente de Ré bemol. Beleza. Só que aqui para essa aula a gente vai adotar Dó sustenido e Ré bemol sendo a mesma coisa. Isso significa o que na prática? Que aqui temos um Dó sustenido, Ré, e também temos Dó, Ré bemol, Ré. Ah, mas você fez a mesma nota. Exato, fiz a mesma nota. Só que a percepção, quando você está fazendo essa nota em um instrumento de sopro, geralmente vai ser diferente. Mas aqui, como a gente está fazendo uma aula focada em violão, vamos adotar Dó sustenido e Ré bemol com a mesma coisa, assim como para os outros. Ah, como é que a gente faz essa nomenclatura? Dó e Ré. Dó era mais grave e a gente chamava de Dó sustenido, o que estava entre Dó e Ré. A gente pode chamar essa mesma nota de Ré bemol, pegando a nota que está mais aguda entre as duas e colocando o bemol na frente. Também sobre nomenclatura, assim como o Dó sustenido é C hashtag, o Ré bemol, que vai virar D, porque é Ré, fica DB. O símbolo do bemol é um B minúsculo. Só para lembrar, acho que eu não falei, mas as notas musicais são representadas com letras maiúsculas. Então o Dó é um C maiúsculo. Basicamente, essa é essa questão de sustenido de bemol. A regra mantém-se da questão de não ter sustenido de Mi para Fá e de Si para Dó. Não tem também bemóis nessas faixas. Para o resto, todos são iguais. Então, temos o Dó sustenido, temos o Ré bemol. Temos o Ré sustenido, temos o Mi bemol. Não temos Mi sustenido e nem Fá bemol, mas temos Fá sustenido e Sol bemol. Temos o Sol sustenido ou Lá bemol. Temos o Lá sustenido ou Si bemol. E não temos o Si sustenido ou o Dó bemol. Então, é essa a diferença. Basicamente, essas são as noções principais sobre notas musicais que a gente está trazendo nesse vídeo. Foi um vídeo maiorzinho, mas o próximo eu vou, se tudo der certo, se Deus quiser, vamos trazer essas noções misturadas com o violão, para tentar já trazer algum tipo de prática, para não ficar tão teórico os vídeos e tão maçantes como ficou desse aqui, eu acredito. Mas tentei curtar ao máximo, trazer o mínimo de noções. E acredito que foi o suficiente. Então é isso, até a próxima.